Olá, guerreiro estratégico, tudo bem? Vamos agora para a nossa revisão de véspera. Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e vou acompanhá-lo neste momento tão importante para revisarmos os principais tópicos sobre os conhecimentos do Estado do Pará. Vamos lá falar um pouco sobre aspectos econômicos, vou falar da regionalização, né? Aquela questão que pegou todo mundo de surpresa na última prova, e vamos também, falar sobre as regiões integradas de segurança pública. Agora, primeiro, vamos contextualizar o nosso território, que é muito grande, tá? É o segundo maior território do Brasil, e da região norte, e nós temos, cara, uma área equivalente à região sudeste brasileira. Dividido em 144 municípios, nós temos uma divisão interna em 6 mesorregiões e 21 micro-regiões, que nós veremos já já com o nosso mapa sobre os territórios. Então vamos lá, lembrando, a capital Belém, da região metropolitana de Belém. Opa, região metropolitana, sim. Então, quais são os municípios que compõem a região metropolitana? Ananindeua, Benevides, Marituba, olha só o porto de Marituba, sempre com problemas de embargo do Ministério Público, porque algum problema no licenciamento da atividade rolou ali, hein? Olha só, porto de Marituba e também o município de Santa Bárbara do Pará. É a região metropolitana, tá? Correspondente, olha só, a capital é a primeira região integrada de segurança pública e os municípios da região metropolitana a segunda região integrada de segurança pública. Olha só, é uma das RISPs criadas pela Resolução 185 de 2012 do CONCEP, cujo objetivo é o quê? Harmonizar as ações dos órgãos policiais, tanto no planejamento quanto na execução das operações. Então, vamos lá, nós temos uma capital bastante populosa, 2,4 milhões de habitantes. E agora, lembre-se, se considerarmos todo o território, ele é pouco populoso, pouco povoado, porém muito urbanizado. Como assim? Cuidado para não cair em pegadinha, hein? Porque quando falamos em urbanização, o conceito refere-se à população residente dentro das cidades. Então, mesmo que o território seja muito grande e o espaço seja muito ocupado por atividades do agronegócio, atividades rurais como um todo, o perfil é urbano, população urbana, beleza? Então, olha só, pessoal, é a segunda região metropolitana mais populosa da região norte, logo atrás de Manaus. E entre os principais municípios do estado, nós já iremos identificar, alguns deles inclusive, nomeiam as micro-regiões. Olha só, aqui nossa região metropolitana, mas olha só, Santarém, Castanhal, Abaetuba, Capanema, Bragança, Salinópolis, Altamira, Barcarena, Cametá, Dom Eliseu, Itaituba, Marituba, Marabá, Paragominas, Paraupebas e Tucuruí. Beleza, pessoal? Então, maior população da região norte e maior PIB também da região, que é principalmente ancorado pelo agronegócio. Esses principais municípios todos, que você já vai ver aqui nas principais regiões, olha só, são dinâmicos, eles centralizam os fluxos, eles centralizam atividades econômicas e ofertas de serviços. E, como um todo, a maioria aqui é bastante dinâmica e concentrada, Você observa que a maioria dos municípios estão concentrados no nordeste do estado do Pará. Então, vamos lá. Falando em região nordeste, nós temos as divisões administrativas em mesorregiões. Existem as divisões em mesorregiões e também em micro-regiões, que ela foi adotada pelo IBGE de 1980 até 2017. O IBGE passou a utilizar outra regionalização, mas a maioria dos órgãos estaduais ainda se baseiam na tradicional divisão em mesorregiões. Então,
quais são os critérios utilizados para divisão? É uma certa homogeneidade da característica dos municípios, mas o principal critério é fisiográfico, né? São características naturais e espaciais. Então vamos lá, 6 regiões, mesorregiões da administração do estado do Pará. Vamos lá, pessoal, então qual que é a primeira mesorregião? Olha só, com 14 municípios, região do Baixo Amazonas. Região do Baixo Amazonas. Então, essa região, né, nós podemos destacar alguns municípios que são centrais, por exemplo, como Óbidos e Oriximiná, né, lugares em que há a produção da bauxita, né, na verdade alumínio, que é a matéria base para a produção deste mineral. Então, temos que ficar atentos também em Santarém, o principal município da região, que centraliza, né, as principais atividades, e temos uma área de expansão das novas atividades do agronegócio, tá? Então, olha só, nós podemos considerar uma nova frente da agricultura verde, né, do agronegócio. O que é essa expressão aí meio redundante? É que nós temos mais técnicas aplicadas, mais tecnologias aplicadas, o que confere maior produtividade ao agronegócio através dos OGMs, né, organismos geneticamente modificados, e diversos estudos agropecuários, né, para desenvolver métodos adequados e de maior produtividade nos solos paraenses, que são muito lixiviados, que são solo lavados, devido, né, ao clima equatorial. Ele dissolve, né, muita chuva dissolve os nutrientes que vão para as partes inferiores e a superfície fica sem fertilidade. Então, pessoal, vamos pensar além dessa questão das novas, né, atividades modernas do agronegócio fora das frentes tradicionais. Como assim? Fora das frentes tradicionais. Quais são as frentes tradicionais do avanço do agronegócio? Está no sul do estado do Pará, beleza? Está também, olha só, a leste, então essa região sudeste aqui, olha, que faz fronteira com o estado de Tocantins, nós temos a região, né, do Mapitoba, ou Mato Piba, né? Então está bem próximo, é uma região muito, né, conflituosa devido à expansão também da fronteira agrícola, que avança sobre unidades de conservação, terras indígenas, comunidades ribeirinhas. Então, esse é um dos grandes temas, é o que foi destacado no nosso edital, principalmente, né, seria a abordagem, sendo rigoroso com o edital, os conflitos, né, ligados ao avanço do agronegócio. Então, olha aí, pessoal, quais são os principais conflitos e qual que é atualmente a zona mais violenta do estado. É o sudoeste, tá? É o sudoeste. Então, vamos lá. Primeiro vamos identificar aqui uma por uma das regiões para ficar mais didático, mais objetivo. Então, olha só, primeira mesorregião, Baixo Amazonas, né? Então, vamos nos lembrar aí da referência do município de Santarém, né? Uma região com alto potencial turístico, nova fronteira verde e, né, vamos lembrar da produção dos produtos, subprodutos aí da bauxita, né? Vamos lá, segunda mesorregião, região do Marajó. Marajó e seu arquipélago é uma região, né, muito importante em termos de recursos hídricos. A capital é abastecida com recursos hídricos retirados aí, parte do subsolo, parte da água tratada vem da região, né, das reservas marajoaras, tá? Região também que nós temos a criação histórica de bubalinos e criação extensiva. Lembrando que ela é altamente degradante para o meio ambiente. Por quê? Às vezes a pessoa só pensa no impacto da agricultura, porque fala, opa, beleza, eu desmatei, né, choveu, depois da colheita, erosão. Mas esquece que a pecuária, ela tem um impacto tão grande ou até maior, tá? Porque o pisoteio do gado compacta o solo e acelera o processo erosivo e acelera o assoreamento dos rios. Então, sempre temos por trás das políticas ambientais, né, tentativas de minimizar este assoreamento.
beleza? Então vamos lá, pessoal, mais uma mesorregião. Olha só, se separarmos então em duas partes, né, o nosso estado, vamos agora para a região de maior densidade populacional, maior densidade urbana, maior densidade econômica. É a região metropolitana de Belém. Beleza? Região metropolitana de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Marituba, região portuária, olha só. Então, região metropolitana, que corresponde à primeira região integrada de segurança pública. Primeira RISP. Primeira RISP, na verdade, corresponde à capital. Enquanto a região metropolitana, tá? A região metropolitana, os municípios, correspondem à segunda RISP. Então, olha só, capital, primeira RISP, região metropolitana, segunda RISP. Agora, olha só, essa região contígua, né, que limita a região metropolitana, de maior densidade populacional, urbana, econômica, nós temos o Nordeste Paranaense, tá? Olha só, pessoal, aí temos a terceira RISP, região do Guamá, tá? Temos aí, então, uma região também que é bastante violenta, né? Enfim, e qual que é o perfil? O perfil são sempre crimes ligados a tráfico de drogas, roubos, ações de facções criminosas, ou seja, problemas típicos, né, da violência urbana que nós temos aí nas últimas décadas, né, o principal perfil da violência urbana das últimas décadas. Então, um dos fatores que resulta no espaço violento é o quê, pessoal? É a segregação socioespacial, não é isso? Segregação socioespacial. Não é só a pobreza, não são os espaços pobres os mais violentos, são aqueles mais chocantes, os segregados, né? Muito rico, infraestrutura, né? Seguro de um lado, e do outro, lugares, né, extremamente precários. Então, são lugares de tensões e violências, beleza? Então, bora lá, pessoal. Outro tema, você pode ficar atento aí, né, nas questões ambientais ligadas à urbanização e enchentes. Por que nós temos tantas enchentes, né, nessas regiões? Ah, porque nós temos cheias históricas nos rios? Não, 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 não. Olha só, nós temos que associar os problemas de frequentes enchentes mais ao planejamento público, beleza? Porque se você tiver um equipamento urbano, né, de infraestrutura adequado para escoar a água da superfície, né? Se você tiver um processo de ocupação do espaço que permita a infiltração de água no solo, basicamente não teremos, né, problemas das graves enchentes. Então elas estão associadas ao desmatamento, né, e à ocupação urbana de áreas, né, próximas ou até mesmo nos leitos dos rios. Beleza? Então, olha só, vamos lá. E a quinta e a sexta região é metade do Parazão, né? Vamos colocar assim, a região sul do Pará, beleza? É a região sul do Pará. E essa região sul, nós temos o sudeste paraense e a região que está sempre destacada nas provas, porque se fala de conflito, nós estamos falando do oeste-sudoeste paraense, beleza? Então, vamos lá, anote aí. A quinta mesorregião é o sudoeste paraense e o sudeste. Olha só, pessoal, qual que é a mesorregião com maior quantidade de municípios? Olha aqui, é a região nordeste, beleza? Nosso grande adensamento populacional junto com a região metropolitana e a capital. Pessoal, 6 mesorregiões. Fácil, tranquilo, guardou. Onde que estão os principais conflitos? Onde estão as terras indígenas mais pressionadas, as unidades de conservação mais pressionadas? No sudoeste paraense, tá? É lá onde está
a cidade de Altamira, cuja sede do Poder Executivo está aonde? Na 11ª Região Integrada de Segurança Pública, tá? Mas, como o território é muito grande, né? É a maior cidade do Brasil, é a quinto maior território municipal do mundo, né? É um verdadeiro colosso. Nós temos outra região integrada de segurança pública que atende a região de Castelo dos Sonhos, beleza? Então, temos que pensar nos municípios que se desenvolveram às margens das rodovias, né, no processo de ocupação do território amazônico lá na década de 70, quando o governo brasileiro criou o PIN, Programa de Integração Nacional, e começou a ocupar a região através de grandes obras, beleza? Então, vamos nos lembrar também que Altamira, que por muitos anos, né, cidade muito violenta, com altos índices de violência no Brasil, foi também a sede das obras da construção da usina de Belo Monte, tá? Uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a segunda maior, atrás da usina de Itaipu, o que faz com que o estado do Pará seja exportador de eletricidade, beleza? Exportador de eletricidade. Então, olha só, uma das razões principais de ser uma área muito conflituosa, tudo bem, senso comum, o elemento mais básico, expansão da fronteira agrícola. Essa daí, evidente, tranquilo, né? Agora, vamos lá. É o perfil da ocupação, é o modelo de ocupação, né? Através de grandes obras e principalmente rodovias. Por quê? Porque as rodovias, elas têm o indesejável, porém imprevisível, efeito espinha de peixe. Na verdade, hoje é indesejável, né? Porque mudaram as perspectivas da administração pública, mudou a legislação, mudaram as visões acerca do meio ambiente e hoje tudo se pauta pelos conceitos ligados à sustentabilidade. Lá na década de 70, o lema do Estado, do governo era ocupar, né, para não entregar. Tinha uma preocupação geopolítica de ocupação do território, né? Mas tinha também um cartaz que eu acho muito bom, que era assim, ó, chega de lendas, vamos faturar. Isso mostra muito bem, né, a mentalidade por trás, tá? Por trás da visão de ocupação. Então, por exemplo, no Sudeste nós temos a região dos Carajás, que é a Serra dos Carajás, que é a maior produção mineral do planeta. Então, o sul paraense, né, tanto o Sudoeste quanto o Sudeste foram ocupados desde essa época e o perfil desse modelo de ocupação, hoje, né, vamos lá, se naquela época ele era estimulado, né, você dava isenções fiscais, você dava estímulo para as famílias migrarem para a região, né, ganhar título de terra se conseguisse, desmatar, tornar ali a região produtiva. Aí, né, algumas gerações depois, nós temos um panorama totalmente ao contrário, né, que você hoje procura limitar o avanço do plantation, limitar o avanço da fronteira agrícola. Então, fechou. Essa aqui é a região mais tensa, então avanço da fronteira agrícola, efeito espinha de peixe, garimpo ilegal. Então, olha só, onde que acontece o garimpo? Bacia do Rio Tapajós. Já vamos colocar os bizus todos aqui de cara, né? Bom que todo mundo decora as mesorregiões. Então, qual que é a bacia hidrográfica mais pressionada por garimpo? Tapajós, a região mais conflituosa, região Xingu, Tapajós. No Rio Tapajós tem projeto de diversas hidrelétricas para os próximos anos, viu? Ao menos 10. Então, o tema instalação, né, das grandes usinas e os impactos ambientais e socioespaciais sempre são quentes para todas as provas, beleza? Então, Rio Tapajós, problema garimpo ilegal e projetos, né, potenciais de maior exploração hidrelétrica. Então agora vamos lá. Pessoal, lembrou mineração? Aqui na região sudeste nós temos a usina de Tucuruí, tá? Que foi construída com qual objetivo? Com o objetivo de ofertar energia para o projeto Grande Carajás, tá? Nós temos uma formação mineral rochosa extremamente complexa e muito rica. Então, olha só, pessoal, lembrando, qual é a atividade de exportação de commodities com maior valor na venda? São os minérios paraenses, tá? Que no total das exportações, volume maior, volume agropecuário. Valor maior,
minérios. Beleza? Então, bora lá, decorou. Agora, olha só, nós temos as micro-regiões administrativas. E se as mesorregiões, o principal critério é o fisiográfico, né? São as semelhanças do espaço natural e municípios com uma certa homogeneidade, algumas semelhanças. Agora nós temos as micro-regiões, que aí nós temos os municípios limítrofes com características também razoavelmente homogêneas, com o objetivo de planejamento público. E o Pará tem 22 micro-regiões, tá? 6 mesorregiões, 22, beleza? 6 mesorregiões, 22 micro-regiões. Bora lá. Quais são elas? Vamos observar no nosso mapa. Vamos observar no nosso mapa. Então, olha só, micro-região de Almerim. Micro-região de Altamira. Micro-região Arari. Micro-região de Belém. Bragantina. Olha aqui, micro-região de Cametá. Micro-região de Castanhal. No sul do Sudeste, micro-região de Conceição do Araguaia. Furos e breves. Região de Guamá, também uma região integrada de segurança pública. Região de Itaituba. Olha só, à frente, né, à frente dos conflitos são essas duas micro-regiões. Quais são, portanto, as regiões mais conflituosas? Sudoeste paraense, micro-região de Altamira, micro-região de Itaituba. Vamos variar um pouquinho a cor. Vamos lá agora. Marabá. Paragominas, né, maior produção de soja paraense. Paraupebas. Portel, olha, de roxo. Redenção. Salgado. Santarém. São Félix do Xingu, o maior rebanho bovino, né, municipal do Brasil. Tomé-Açu. Tucuruí e Óbidos. Então, se nós pensarmos em frentes tradicionais, né, do agronegócio, atividades tradicionais do agronegócio, olha só, estamos falando do sul do estado do Pará. A região sudeste já tem o agronegócio na frente da expansão agrícola, né, já consolidada. Aqui nós temos as áreas de conflitos. Então, qual é a unidade de conservação mais pressionada? Jamanchim. Que era uma floresta nacional, né, a Flona Jamanchim, que depois foi fracionada em APA Jamanchim e opa, pessoal, aqui ó,
Peraí. Respira. Vamos lá. Retomando. Tô falando aqui do Jamanchim. Eu quero que você guarda já. Vamos já guardar de cara. Você já sabe, né, que na região do Tapajós, os projetos hidrelétricos e os problemas ligados a garimpo ilegal. Você tem reservas garimpeiras legais, mas o problema, claro, são os ilegais. Qual que é a terra indígena mais pressionada por essa atividade? Terra indígena Munduruku, né, que é a mais noticiada, né, em casos de diversos tipos de ocorrências, tá? Então, olha só, terra indígena Arara, terra indígena Cachoeira Seca, tá? São bons exemplos de terras indígenas, né, pressionadas pelo avanço da fronteira agrícola devido ao efeito aí espinha de peixe, né, o aumento da exploração ilegal da madeira, né, o desmatamento e a grilagem. Então, essa pressão sobre a área, né, de unidade de conservação do Jamanchim, olha só, agora, ó, originalmente, Parnajamanchim, agora sim, guerreiro, ó, Parque Nacional do Jamanchim, uma unidade de conservação de proteção integral, que é vedada a exploração dos seus recursos naturais, tá? Esse grande território da Parnajamanchim, ele foi fracionado em 3. Então você tem hoje um território menor que é Parnajamanchim e foi subdividido em outras 2 unidades de conservação. Agora sim, a Flonajamanchim, beleza, né? E a Apajamanchim. Essas 2 são unidades de conservação de uso sustentável, tá? Então, olha só, ocorreu uma alteração, tá, na unidade de conservação em razão das pressões do avanço da fronteira agrícola, fechou? Guardou as principais terras indígenas, destacando algumas, não acho que vai explorar uma em específico, né? Mas Munduruku, Cachoeira Seca, terra indígena Arara. Principal problema, espinha de peixe. Então, olha só, pessoal, aqui, né, para finalizar, né, óbidos, lembrando aí a questão da bauxita, ela é exportada para onde, pessoal? Vamos lá, exportação dos minérios. Eles são, né, principalmente, tanto a bauxita quanto o ferro da região, né, de Carajás, são exportados para a China, assim como é também o principal destino, tá, dos produtos do agronegócio. Então, a economia paraense é commodity, né, é comoditizada. Produtos de baixo valor agregado, basicamente, né, frutos da agropecuária e exploração mineral. E qual que é a pegadinha? Qual é o setor que mais compõe o PIB? É o setor terciário. Essa que é a pegadinha, não é o agronegócio. Segundo setor a compor o PIB. O terciário tem, aqui ó, em números aproximados, em torno de 70% da composição do PIB. Depois, o setor secundário. Indústria, né, que corresponde a 20%, que é essa exploração mineral, e o setor primário. Todas as atividades ligadas ao agronegócio, à agricultura familiar, em torno aí de 10%. Então, essa é a pegadinha, cuidado. Quando fala de atividade econômica, né, que mais colaborou para a economia, normalmente está se referindo a um produto, como é o caso da soja, né, que é o principal produto de exportação do Estado. Agora, se estivermos falando dos setores que mais colaboram para a economia, o papo é esse, tá? E olha só, como temos uma grande quantidade, né, é até desproporcional, né, com as outras aí, de setor terciário, isso denota o quê? Atividades urbanas, alto grau de urbanização, altas taxas de urbanização. E nós podemos falar que a economia paraense é terciarizada, beleza? Guarda só esse nome, de terciário, economia terciarizada. Só que qual que é o problema da economia terciarizada? Ela, no Brasil, ela tem uma grande parcela de informalidade, tá? Temos uma grande quantidade de trabalhos
que para hoje, né, para alguns ramos, aí você tem a sociologia do trabalho, que considera uma precarização da atividade laboral, e temos aí, né, a visão dos empreendedores, que falam aí que são novas relações de trabalho que surgem, que permitem que o entregador, por exemplo, se torne empreendedor e organize seu próprio tempo. Pessoal, terciarização, rola essa precarização, o que eu acabei de descrever? O processo de uberização. Processo de uberização. Então, olha aí, pessoal, fechou? Vamos fazer então uma questãozinha. De acordo com o IBGE, o estado do Pará é oficialmente dividido e subdividido em... Ah, você já decorou, né? Tem 6 mesorregiões e 22 micro-regiões. O sul do estado, né, é dividido em 2 grandes micro-regiões, a região de exploração já consolidada, né, o sudeste, exploração mineral, frente da fronteira agrícola, né, consolidada, a região de muito conflito, pressão econômica, sudoeste paranaense, e ao norte, né, nós temos as tranquilas regiões ali de Santarém e a região metropolitana, que é o foco, né, a região metropolitana e o nordeste, a área mais populosa, povoada e urbanizada. Alternativa A, 6 mesorregiões e 22 micro-regiões, guerreiro. Tranquilo agora, né? Então, vamos lá. Vamos lá, próxima questão. No cenário econômico nacional, o estado do Pará se apresenta com uma economia forte, diversificada, multissetorial, figurando assim nas primeiras posições de vários setores produtivos. Nos anos de 2019 e 2020, o grande destaque foi o cacau. Uma dica, pessoal, não se apegue a rankings, tá? Porque tem diversos produtos que o estado do Pará está na liderança. Eventualmente, se mudar o ranking, não vai mudar o perfil do que a questão pode te avaliar, tá? O ranking nunca é o elemento avaliativo da proposição. Então, além do cacau, né, nós temos liderança aí na produção de diversos frutos, tá? Então vamos pensar aí também no destaque da produção do açaí, que originalmente, né, é uma planta do extrativismo e hoje, né, tem sido produzida em agricultura comercial em larga escala, em maior escala, mas também tem as diversificações, né, das cooperativas, das comunidades que extraem o cacau. Então, nós temos uma produção de açaí, que temos que destacar, então, tanto na agricultura de plantation, né, comercial, quanto atividade produtiva, planta de várzea. E aí nós podemos pensar também, por exemplo, no cupuaçu, e pensarmos nas polêmicas comerciais acerca desses dois frutos. Qual biopirataria, patente japonesa sobre esses dois produtos? Aí o caso foi lá para a Organização Mundial de Comércio, né? Ganho de causa para o Brasil. Então, olha só, temas quentíssimos. Lembrando, aqui a questão, né? Acho que todo mundo já conhece, ela fala da produção nacional de cacau, detendo pouco mais da metade do cacau produzido no Brasil, ultrapassou a Bahia, tá? Então a produção de cacau também muito forte ali na região de Santarém. Temos que pensar em duas coisas. Existe o plantation do cacau e existe também a possibilidade de exploração através de agroflorestas e outras modalidades consideradas sustentáveis, tá, de produção. Então, olha só, liderança em algumas frutas, destaca aí o açaí, o cacau, mas o que pega mesmo? É soja, minério e também gado, né, claro. Mas perto da soja e do minério, aí a participação é um pouco menor. Então, vamos lá. Pessoal, o que está errado nas outras produções? A descoberta de gás natural e petróleo em quantidade potencialmente promissora, errado. Sim, temos petróleo no litoral, né? É a bacia sedimentar do Pará-Maranhão. Porém, não tem uma quantidade expressiva, tá bom? Então, cortou a letra A. Letra B, o avanço das lavouras de soja, criando uma nova fronteira verde, cujo principal
impulsionador é a migração dos produtores de Rondônia para o Pará. Não, pessoal, Nova Fronteira Verde. Então você vai ficar atento na região, né, de Santarém, você vai ficar atento na região de Marabá, e tem a ver com as novas tecnologias implantadas na produção da soja, também na produção de cacau, né, mas quando falamos da Nova Fronteira Verde, é principalmente a produção de soja, que, olha só, de acordo com a OCP, não só articulada com as grandes, né, com os grandes mercados internacionais, que o plantation ele é principalmente para exportação, né, mas também mais articulado com o mercado nacional. Então, olha aí, Nova Fronteira Verde existe, correto, nesse sentido, tá? Fica atento aí nas regiões Santarém, Marabá. Agora, liderança no setor de tecnologia não é, cara. Lembra? O agronegócio, por mais que ocupe muita área, muita superfície, muitos municípios dependam diretamente do agronegócio, a composição no PIB é menor do que a da indústria, da exploração mineral, né? E muito menor que a dos serviços. Cara, então, por que que isso acontece? São produtos de baixíssimo valor agregado, tá? É uma economia comoditizada. Entre as razões da comoditização, nós podemos falar que tem muito incentivo fiscal, né, pessoal? Daqui a pouco vamos falar dele aqui, né, com mais ponto a ponto. Estamos falando de quem? Incentivo fiscal, Lei Candir. Então ela também é uma das responsáveis pela comoditização, pela expansão, né, dos rebanhos bovinos e pela expansão das lavouras de grãos. Bora lá, qual é o erro daí? Crescimento exponencial da pesca comercial. Pessoal, tem crescimento de pesca, mas ela é principalmente artesanal, tá bem? Então, olha só, qual que é o principal destino das commodities? Principal destino das commodities, China. Aqui nós temos a evolução do rebanho bovino, e você viu aqui que depois, né, da década de 90, ele aumentou muito. Isso daqui pode ser considerado um dos efeitos da Lei Candir. E quais são os seus principais impactos na economia? Olha só, vamos lá. Primeira coisa, é um incentivo fiscal, né, que retira o ICMS, né, isenta o produtor de commodities de ICMS, e como isentou, portanto, as commodities, os minérios são isentos e também os produtos agropecuários. Então, essa é a principal causa da baixa arrecadação proporcionada pelo agronegócio. Então, mesmo com os mecanismos de compensação que existem, né, frequentemente você tem atrasos em repasses, enfim, esse dinheiro é cobrado através de judicializações e bora lá. Só quero que você se lembre, então, desses impactos pesados, né, nos recursos públicos devido às grandes isenções e o perfil, né, da economia. Olha só, a Lei Candir estimulou a comoditização. As commodities são a principal atividade que ocupam o espaço paraense. E olha só qual que é o principal produto agrícola. Agrícola é a soja. 30% da lavoura é soja. Então temos também milho, claro, tá? Então quais são os principais polos? Vamos lá. No Nordeste paraense, Paragominas, tá? No sul do Pará, Santana do Araguaia. E, tá? Na região de Santarém, ao oeste do estado, tá? Aqui não estamos usando a terminologia da mesma região. Santarém, tudo bem? Então, esse é o grande polo, né, da Nova Fronteira Verde, soja, também produção de cacau, e lembra da pressão do setor turístico, que as praias muito bonitas, né, estão pressionando para construir, né, em áreas que são áreas de preservação ambiental. Então, áreas de campos naturais e áreas de pastagem foram ocupadas pela soja, tá? Agora, não só áreas de pastagem foram ocupadas pela soja, mas outras culturas diminuíram a produção. Por exemplo, na última década, a produção de arroz despencou justamente para ceder lugar à soja, beleza? Então, em termos de espaço, área, qual que é a atividade que ocupa a maior área? Cara,
a pecuária de longe, tá? Mas é a pecuária, assim, de longe, que ocupa, vamos colocar em média, o dobro, tá? Então tem o dobro de área de pastagem que a área de cultivos. Bora lá? Então aqui nós temos os principais estados produtores, né? Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e temos aí o estado do Pará cada vez mais avançando em sua posição, tá? Aqui nós podemos ver o tanto que a soja aumentou neste intervalo de tempo. Agora, olha só, gente, de 2000 até 2010, no Brasil cresceu muito, né, a produção de soja. Depois, olha só o salto de 2010. Agora, qual que é o principal motivo para essa grande área, né, para essa grande expansão da produção de soja? Alta das commodities, ó, alta internacional das commodities. Então, olha só, de 2000 até 2015 principalmente, né, foi esse período de grande avanço da atividade agropecuária, do agronegócio e também da exploração mineral. Por quê? Alta das commodities. Internacionalmente, qual que é a principal razão delas estarem valorizadas? Cara, não estamos falando aí, né, de 15 anos, estamos falando do crescimento dos países emergentes, a demanda provocada pelo crescimento econômico chinês e indiano. Agora, a partir de 2015, nós temos uma mudança de cenário, tá? A partir de 2015, nós temos uma queda do preço das commodities. Beleza? Queda do preço, não da produção, tá? Queda do preço internacional das commodities. Isso impacta diretamente, né, toda a economia brasileira. Então, vamos lá. Mais uma vez, o principal destino é a China. Bora lá. Então, aqui nós podemos observar o tanto que o arroz diminuiu a área produzida, né? Olha só, para dar lugar à soja. Então, ao falarmos do agronegócio, das exportações, um dos principais assuntos são os gargalos logísticos, tá? Qual que é o principal gargalo logístico da produção da soja no estado do Pará? Basicamente, é a grande dependência do escoamento da produção por rodovias, tá? Então, nós temos muitos projetos para aumentar a infraestrutura e formar um corredor logístico norte. Então envolve tanto aumentar a infraestrutura, né, da hidrovia, a hidrovia do Rio Tocantins, né, que aí tem que ampliar as reclusas de Tucuruí, enfim, tá? E a construção da Ferrogrão, olha só, projeto já aprovado. Então aqui nós podemos observar as zonas das principais rodovias. Lembra do efeito espinha de peixe, né, que gera aquele perfil de ocupação que estimula o desmatamento e a grilagem? Então, BR-230, a Transamazônica, a grande, né, obra faraônica da época, e a BR-163, a Cuiabá-Santarém. Lá no período colonial, o que vetorizou o povoamento? Os rios, até a década de 50. O que vetorizava o povoamento? Os rios. E a partir, né, dos projetos de ocupação no período militar, nós temos a vetorização do povoamento feito pelas rodovias, beleza? Então, olha só, nós podemos observar aí, né, o trecho, né, ferroviário da Ferrovia Norte-Sul, que passa pelo território paraense. Então, olha só, a ideia é aumentar bastante o transporte feito pelas hidrovias e o transporte feito pelas ferrovias. Por quê? Vários motivos. Por que é o principal gargalo logístico? Ferrovia, né? Rodovia gasta muito, cara. Gasta muito combustível, gasta muita energia, um impacto ambiental gigantesco. E as ferrovias, tá? Elas economizam energia, menor impacto, né, de efeito estufa, menos gases do efeito estufa, menos CO2, e é muito mais barato, porque transporta um volume muito maior de carga com o mesmo gasto energético, tá? E, para cereja do bolo,
não tem o efeito estufa, não gera, não gera o efeito espinha de peixe, tá? Não gera o efeito espinha de peixe. E olha só, quanto a impactos ambientais, o efeito estufa, ele pode ser provocado também por hidrelétricas, viu, pessoal? Não é só por queima de combustível fóssil. Quando você tem uma cobertura de um lago, né, vai cobrir uma região, se não foi devidamente desmatado ali, tem um caso, né, famoso, a usina de Balbina, né, só que é no Amazonas, a usina de Balbina, ela inundou uma área 7 vezes a prevista, está putrefando até hoje e, né, colaborando para o efeito estufa. Então, o Brasil, ele tem maior impacto estufa devido ao desmatamento da Amazônia do que pelas outras atividades industriais, beleza? Então, lembra aí que o principal gargalo logístico é o escoamento da produção. Então, devemos pensar na redução, tá? Na redução da participação do modal rodoviário. Temos aqui, né, a integração do aeroporto de Belém, que é o principal aeroporto do estado, né, conectado com as principais capitais brasileiras. E aqui, pessoal, nós temos um gráfico bem bacana, uma imagem bem bacana que ajuda a entender melhor o efeito espinha de peixe. Olha só, aqui, né, o trajeto da Cuiabá-Santarém, BR-163, e por onde foi construída a rodovia, surgiram, né, várias madeireiras ilegais. Depois esse território, essa terra toda foi loteada e vendida. Então, efeito espinha de peixe, indiretamente, aumenta o desmatamento e a grilagem. Olha só, vantagens da ferrovia. Os acessos são controlados, então não tem o efeito espinha de peixe. É muito mais barato, reduz o custo, reduz as emissões. Vamos destacar também alguns projetos econômicos importantes, como o projeto Caulim, Rio Capim, tá? Então, olha só, utilizado principalmente, né, na indústria química, indústria de fertilizantes. Temos aí o projeto do terminal pesqueiro de Belém e várias obras interrompidas. Então, falando de obras, sempre as principais, as que estão em todos os históricos, né, que gerou o processo de ocupação do sudoeste paraense, né, e vamos colocar de basicamente o interior do estado, são as BRs. E agora a ideia é concessões, olha só, políticas de desestatizações. Vão privatizar trechos da Cuiabá-Santarém e a ideia de construir é paralela à BR-158. Olha só, em períodos de grandes polêmicas geopolíticas sobre a internet 5G, tá? Já está previsto o leilão da banda de internet 5G no estado, tá? Que será também modernizada aqui, ó, a radiocomunicação digital para modernizar a comunicação de nossa segurança pública. Tá aqui, né? Por exemplo, o projeto de ampliação da hidrovia do Rio Tocantins, então você pode olhar aí com tranquilidade no seu material, envolve, por exemplo, também obras para a ampliação da navegabilidade, tá? Então, por exemplo, como eu mencionei, construção e ampliação de eclusas. Olha só, pessoal, vamos fazer aqui mais uma questãozinha. Assinale a alternativa correta acerca das unidades de conservação. Olha só, a Rebio, nascentes da Serra do Cachimbo, é uma caixa d'água no sul do Pará, pois há muitas nascentes importantes, como a do rio Iriri, e está localizada no oeste paraense e faz parte das subbacias do Xingu e Tapajós. Correto? Correto, guerreiro. Lembrando, tá? Olha só, tô apostando, né, potencialmente nos conflitos minerários e a pressão sobre o Tapajós, hein? Tema muito quente. Toda a região do Xingu Tapajós. 2. As unidades de conservação do sul do Pará sofrem os impactos das grandes obras de construção civil e infraestrutura. Sim, olha só, lembra desde do MEDICE, né, o Programa de Integração Nacional, que criou essas ocupações geradas pelas grandes obras, tá? E as rodovias, rodoviarismo.
Usinas hidrelétricas, olha só, usina de Xingu, usina de Belo Monte, no Rio Xingu, cidade de Altamira, segunda maior do Brasil. Depois, usina de Tucuruí, para abastecer quem? O projeto Grande Carajás, tá? Então, olha só, pessoal, a Flona-Jamanchim, lembra? Era Parna-Jamanchim, e aí foi fracionado em 3, Parna, APA e Flona. Não precisa decorar, tá? É só para você identificar aí a pressão que faz com que as unidades de conservação, né, tenham as suas dimensões, né, potencialmente alteradas. Então, Rebio do Cachimbo. Opa, a Rebio da Serra do Cachimbo são unidades de conservação afetadas na região de Altamira, Novo Progresso, e ocorrem atividades de garimpo ilegal nas terras indígenas Munduruku, em Novo Progresso e Itaituba. Pessoal, correto, tá? Então, olha só, 8 unidades de conservação do Pará ficaram entre as 10 mais desmatadas da Amazônia no mês de setembro de 2020. Os dados são do DETER, sistema do INPE, que faz o monitoramento sobre as alterações na cobertura florestal. Então, olha só, quase metade pertence ao Pará. Também está correto, pessoal. Todas as proposições estão corretas. Essa daí é para lembrarmos das principais proposições. Aqui temos, né, algumas das unidades de conservação mais ameaçadas. Está aqui a Flona-Jamanchim e a APA Tapajós. Também temos aqui a Reserva Extrativista Chico Mendes, né, e a Floresta Nacional de Altamira. Então vamos lá, mais uma questão, só que agora, né, quero que você fique atento, nas proposições abaixo, assinale a correta. Atento na questão do garimpo, nem tudo garimpo é proibido, tá? Existem as reservas garimpeiras. Se constar no plano de manejo, o garimpo é permitido. Então, bora lá. Das proposições abaixo, assinale a correta. Foram criadas várias unidades de conservação na bacia do Tapajós? Sim. Antes que surgisse a atividade de garimpo ilegal? Não. Ela é bem antiga, tá? As unidades de conservação são recentes, né? Depois de 2002, principalmente. Então, olha lá, a Serra do Cachimbo. Apesar da existência de uma base militar do Exército, tem seus ecossistemas ameaçados pelo garimpo ilegal? Não. Vamos, né, aqui guardar que é a região do Tapajós, o Rio Tapajós. Letra C, a atividade de garimpo é permitida nas unidades de conservação se constar no plano de manejo, tá bem, hein? Se respeitar os critérios técnicos, não, em hipótese alguma, o garimpo é uma atividade sustentável. Letra D, toda atividade de garimpo é proibida? Não existem as reservas garimpeiras. E a atividade de garimpo é permitida nas unidades de conservação? Se constar no zoneamento, sim, tá? Então, evidentemente, né, a alternativa E é a correta. E temos aqui os exemplos da Flona Itaituba e da APA Tapajós, que tem reservas garimpeiras, que estão aqui designadas no seu mapa, beleza? Então, pessoal, já estamos nos nossos finalmente e vamos falar agora, né, o bizu final sobre as regiões integradas de segurança pública, pessoal. Então, olha só, nós estamos falando de quê? De uma regionalização administrativa. Criar 15 regiões que possam harmonizar as ações dos órgãos policiais. Por quê, pessoal? Por exemplo, se você buscar os estudos de diversos tipos, né, que são feitos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, você vai ver que cada uma usa uma regionalização diferente. Então aqui é uma forma de você padronizar a área, tá, de atuação para que harmonize a ação dos órgãos. Ponto, é simples assim. Só isso, tá? Então, a resolução 185 do CONCEP tem uma boa chance, né, de ser cobrada. Esperamos, né, pelo menos nesta prova aplicada. E vamos lá. Letra A. Qual é o principal objetivo da criação das RISPs? Harmonizar as circunscrições, tornando-as conectadas pelo sistema de comunicação interna? Não, pessoal, tá? É para harmonizar a ação dos órgãos policiais. Letra B, harmonizar? Beleza.
Como? Usando a mesma regionalização, tornando-as coincidentes. Opa, muito bem. A fim de se promover a integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Opa, tá indo muito bem. Mas olha aqui o final. Com foco total na execução de operações? Não, no planejamento também, tá? Então, no planejamento e na execução das operações policiais. Letra C. Harmonizar as circunscrições? Sim. Tornando-as conectadas pelo sistema de comunicação interna? Não, já vimos que não. Letra D. Harmonizar as circunscrições? Tornando-as coincidentes? Sim. A fim de promover a integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social? Sim. Desde o planejamento até a execução? Exatamente. Então, alternativa correta, alternativa D. E qual é o erro da E? Não é promover conectividade, pessoal. É realmente a nossa letra D. Tá tranquilo, né? Então, olha só. Aqui podemos identificar vários municípios paraenses entre os mais violentos do Brasil, né? Entre eles Altamira, Marabá, Marituba e Ananindeua. Olha só. As taxas de homicídio, né, no estado, nos últimos, olha só, cara, que recorte grande, 37 anos, foram muito altas, né? O estado do Pará esteve entre as maiores taxas de homicídio do país. E também um dos estados com a maior quantidade de mortes violentas. Agora, se considerarmos as ações, né, na segurança pública que foram realizadas principalmente, né, após as rebeliões nos presídios e a ação do DEPEN, tá, a intervenção federal, nós temos aí dados muito, né, significativos. Tivemos uma redução de 25% na violência do Estado. Perceba que, se comparados aos outros estados da federação, foi um avanço muito grande. Aqui podemos observar a idade, né, das mortes letais e que a molecada entra no crime muito jovem, cara. Olha só, 13, 14 anos começa a entrar no crime e o pico das mortes dos adolescentes que entraram na vida do crime aqui, ó, 18 e 19 anos, cara. Então, opa, vida curta e o perfil, né, muito jovem. E vamos lá, percentual de crianças e adolescentes vítimas de mortes violentas, né? Tá aqui. E lembrando que durante a pandemia aumentou muito a violência contra a mulher e a violência contra o vulnerável. Olha só, pessoal, taxa de mortalidade por intervenções policiais. Então, aqui também o estado do Pará está entre as maiores. E os fatores que agravam a violência. Vamos agora para os nossos finalmente, né, pessoal? Deu o nosso tempo, guerreiro, e vamos lá. Olha só, crime organizado, evidente, rota do tráfico internacional de drogas para a Europa, o que explica a grande quantidade de estrangeiros nos presídios, né? Muitos municípios com grandes discrepâncias sociais, aglomerados de pobreza, palavra-chave, segregação socioespacial. E olha só, superlotação carcerária, altas taxas de urbanização, lembra, né? É um estado pouco populoso, pouco povoado, com altas taxas de urbanização. Porém, com um espaço ocupado desordenadamente e com grande segregação. E, claro, pobreza, né? Então, olha só, tensões ligadas à pressão econômica devido ao avanço da fronteira agrícola, né? Que é a principal violência que apostamos ser explorada. Então podemos observar aqui, né, que quase 70% da violência está concentrada nas 5 principais regiões integradas de segurança pública e as mais violentas, a primeira, que é a capital Belém, e a segunda, que é a região metropolitana, beleza? Então, é isso aí. Olha só, essa daqui foi a nossa questãozinha matadora, nós já fizemos, tá? Opa, se repetiu aqui nos nossos slides, mas não custa repetir para endossar. Qual que foi o objetivo da resolução 185 do CONCEP? Harmonizar as circunscrições, tornando-as coincidentes, promover a integração dos órgãos policiais, do planejamento à execução das operações. Então, é isso aí. Guerreiro Estratégico, muito obrigado pela sua atenção. Ficamos por aqui, tá? Muitíssimo mesmo. Então,
você pode me seguir no Instagram, mande sua prova, né, para podermos fazer a resolução, fazer o nosso gabarito ao vivo e muito obrigado. Grande abraço, boa prova, bons estudos e sempre foco no sucesso. Até mais!